Bom, companheiros e companheiras, eu acho que o debate foi muito bom, né? Evidentemente é difícil responder pergunta a pergunta ou questões a questão, mas eu acho que né, nas intervenções dá para deixar claro que o ajuste fiscal não é um projeto, não é dois projetos. O ajuste fiscal é uma política de direcionamento de um ataque frontal, em especial, ao Estado. Essa que é a questão, né? Então, se a gente voltar no tempo, né, quer dizer, quando começou o ajuste fiscal? Né, se a gente voltar no tempo, se pegar, né, a eleição, é Collor, né? Exatamente, se a gente voltar no tempo, é o Collor, né? E o quanto que a gente não fez um enfrentamento com o Collor e que chegou, inclusive, à derrubada do governo, né? Mas eu acho que, concretamente, quer dizer, em 98, o Fernando Henrique, com os dois governos do Fernando Henrique Cardoso, os companheiros fizeram várias apreciações aqui, mas ali eu acho que é o marco, né, do desmonte do Estado. Fernando Henrique aprovou a emenda constitucional 19, não é isso? E o Fernando Henrique aprovou a emenda constitucional número 20, a Previdência e a reforma administrativa, que quebrou o nosso regime jurídico único, que permitiu a entrada de vários tipos de contratação no serviço público, organizações sociais, terceirização e assim por diante. Porque senão também a gente, assim, acho que é normal o debate, faz parte, mas senão a gente vai remeter ao último governo, né? E nós nos dirigimos, inclusive, para abrir um parênteses, nós nos dirigimos ao governo dizendo o seguinte, ao último governo, o governo Dilma, dizendo o seguinte: precisa reverter essa situação. Queira ou não, nós dissemos isso claramente, né? Então, senão a gente faz um corte que parece que começou nos últimos 12 anos, e não foi. O desmonte da reforma do Estado tem o seu marco, emenda constitucional número 19, emenda constitucional número 20, que os pilares estão aí até hoje, e que não foram desmontados. E a gente teve concurso público no último período, tivemos concurso público, mas não foi o suficiente para reverter a situação. Uma das exigências da nossa pauta sempre foi qual que era? Revogação da emenda 19 e revogação da emenda 20, porque a gente sabia que isso é o pilar de desmonte do Estado. E isso orienta, evidentemente, a política do governo, né? Acho que foi uma companheira que falou, não vou achar, companheira, achei, a Denise, sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, né, quando começou a lei de responsabilidade fiscal, tinha muitos servidores, e até entidades sindicais que dizia que não, é bom mesmo ter mecanismos de controle, de limite de gastos e tudo mais. E o que a gente viu com a lei de responsabilidade fiscal? Se não um freio ao desenvolvimento do serviço público, não foi isso? Isso faz parte do ajuste fiscal. E hoje a minha categoria, eu sou servidor público municipal de São Paulo. Sabe quanto gasta com a lei de responsabilidade fiscal anualmente? 32%. 32%. Oba, então vocês vão ter reajuste esse ano, né? Vai chegar, não vai ter, porque os caras apertam o cerco. E foi o que tentaram fazer em Santa Catarina, e é o que tentam fazer em todos os estados e municípios. Em nome do quê? Do ajuste, da lei de responsabilidade fiscal, né? Bom, e aí se passou do limite de responsabilidade fiscal, privatiza, terceiriza. É isso que está em jogo, né? Então, eu acho que a gente tem uma batalha dura, não é fácil, que não é de hoje, né? Não é dos últimos 12 anos. Porque eu acho assim, é verdade, a CUT tem concordância, que teve um monte de erros no governo Lula e no governo Dilma, mas inegável que foi dado passo, companheirado. A tentativa de renegociação do Lula da história do pré-sal, do regime de partilha, deixou ou não deixou bravo as petroleiras em nível internacional? Tanto que a primeira medida que esse Congresso e o governo fez foi quebrar o regime de partilha do pré-sal, ou não? Senão a gente vai falar de que, olha, peraí, as coisas também, não sei o quê. Ou então a política de salário mínimo. Foi bom ou não foi bom a política de salário mínimo? Que agora o governo também ameaça, inclusive com a PEC 55, né, que já está colocada. Ou então o piso salarial dos professores,
que unificou nacionalmente o piso salarial dos professores. Ah, bom, está tudo resolvido? É evidente que não está tudo resolvido. E tem problemas? Tem problemas no governo Lula e no governo Dilma. E aí eu acho que tem que fazer uma divisão, Ana, né? Ah, porque a CUT é a correia de transmissão do PT. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. A CUT tem 3.500 sindicatos filiados, né? E existe companheiros que, esmagadora maioria, são ligados ao PT. Mas tem muitos companheiros que não são ligados ao PT, e os mesmos que são ligados no PT, aí já entra no terreno partidário, mas para responder, no 5º Congresso do PT, 450 sindicalistas assinaram uma carta dirigida ao Congresso do PT dizendo o seguinte, no junho de 2015, é preciso romper com essa política econômica que o Levi está levando à frente, porque se não romper, vai dar, desculpa o palavrão, vai dar merda, né? Como fala no popular. E deu, porque o governo foi lá e falou assim, não, peraí, não está assim não, vamos continuar a toada. E deu, um ano depois deu, entendeu? Desculpa, né, falar, mas às vezes a gente se empolga. E deu, por que que deu? Porque estava na cara que ia dar. Porque estavam pavimentando o terreno para fazerem isso. É isso que estava pavimentando o terreno. Então eu acho o seguinte, eu compreendo, né, eu acho o seguinte, olha, o dia 15 foi um marco, e nós consideramos que foi uma virada na situação política. Mas eu não acho, um companheiro falou o seguinte, olha, se não tiver a greve geral, os trabalhadores vão passar por cima. Bom, isso eu já vi em revoluções, né? E eu acredito em revolução, né? Eu reivindico a Revolução Russa. Mas vamos lá, companheirada, a gente tem as organizações e a gente está construindo esse movimento. Porque senão a gente vai achar que uma simples palavra de ordem vai resolver o problema, e não vai resolver o problema. Porque as manobras do governo não vão parar. Essa história dele tirar da reforma da Previdência os estaduais e municipais, depois só deixa a polícia e os professores. Qual vai ser o próximo passo semana que vem? Olha, tem muita gente lá apresentando emenda naquele Congresso Nacional. E a gente está dizendo, olha, meu, esse negócio de emenda não vai levar a nada. E ele pode, semana que vem, dizer o seguinte, olha, os rurais não vai ser mais 65 anos, tá? Vai ser 60, né? E aí vai criar problemas para os rurais. E o que nós vamos dizer? Nós vamos continuar dizendo, amigão, o senhor deputado, e não é só do PT não, hein? PT, PSOL, PDT, todos os partidos, a direita inteira está apresentando emenda. Mas qual é a palavra de ordem que unifica o conjunto dos trabalhadores? É a retirada da reforma. Eu acho que é isso que unifica o conjunto dos trabalhadores. Porque unificando em torno dessa palavra de ordem, tem todas as condições da gente derrotá-la. Porque se você ficar negociando pedacinho por pedacinho, nós estamos mortos, nós já sabemos o resultado. Então eu acho que é nisso que nós temos que apostar. E acho que é nisso que a gente tem que construir o movimento, entendeu? E eu acho, olha, que foi de fundamental importância o diálogo com o conjunto das categorias. E foi de fundamental importância a construção que foi feita pelos companheiros da área de transporte. Porque, evidentemente, é diferente de você ter um movimento com paralisação do transporte e um movimento sem paralisação do transporte. Agora, também nós não podemos jogar toda a responsabilidade nas costas dos companheiros. Portanto, cada categoria vai ter que construir o seu movimento, vai ter que construir o seu movimento em sintonia com o conjunto das categorias, para que a gente possa, de fato, ter uma greve geral. E não, né, uns parou, outros não parou. Não, é essa batalha. E aí é o seguinte, não dá para no dia da Assembleia, falo com toda fraqueza aqui, companheirada, os metroviários construíram paralisação de 24 horas. E não dá para o dia na Assembleia, no dia anterior, recuar e propor 12 horas. Teve setor que fez isso na Assembleia, companheirada, com um acordo da diretoria do sindicato que era 24 horas. Então é uma discussão que a gente tem que fazer franca, companheiros. Porque a CUT não tem problema nenhum, a gente absorve aqui as discussões, porque a CUT é a maior central sindical. Beleza, a gente absorve a discussão, vamos discutir e vamos encaminhar com toda franqueza. Mas nós também vamos cobrar também de cada companheiro que está na frente da intervenção ali, que faça a mesma coisa. Porque os metroviários, eu vou dizer de boca cheia, porque foram os companheiros da CUT que seguraram que ia ter que ter 24 horas.
que infelizmente teve 2 setores que no último momento queria fazer 12 horas. É essa a questão. Então eu acho que é hora da gente sim construir a unidade. E se é para construir a unidade, vamos construir a unidade para valer, né? Como foi dito aqui, é para valer, né? Eu acho que a discussão, né, só para concluir mesmo, alguns companheiros levantaram o problema da presença do Lula, né? Bom, se discute. Agora, até onde eu entendo, foi feita a reunião das centrais e se construíram o formato do ato. E se concordou com o formato do ato estava colocado e foi realizado, né? Então eu acho que aí, eu não respondo nesse caso, né, porque eu não estava nessa reunião, mas eu acho que teve acordo entre todo mundo que tivesse a fala do Lula. Então eu acho que numa próxima atividade, essa discussão tem que fazer, né? Eu acho dessa maneira, de forma livre, de forma boa. Vai se aceitar ou se não vai se aceitar, né? Mas cá entre nós, que acho que a batalha nossa que nós estamos chamados agora, para derrubar a reforma da Previdência, e se a gente consegue derrotar, oxalá, vamos conseguir derrotar a reforma da Previdência e de roldão a reforma trabalhista, eu acho que a gente coloca em xeque o governo. Aí o fio que ele estava pendurando, ele pode ser rompido. E aí não vai dar para esperar 2018, nós vamos ter que colocar alguma coisa no lugar imediatamente, tá certo? Bom, obrigado, a gente agradece em nome da CUT o convite e estamos à disposição para as outras atividades que os companheiros julgar que a gente possa ser convidado. Obrigado.